Olá, queridos! Tudo bem com vocês? O estudo de hoje tem como base a resposta de Jesus ao seu discípulo Filipe, registrada no Evangelho de João, depois que este pediu ao Senhor que lhes mostrasse o Pai. Vamos à leitura. João capítulo 14, do verso 8 ao 14. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. O Deus que eu sirvo é um Deus de ação. Ele não é um ser contemplativo que fica olhando para a criação como um espectador à espera do que pode acontecer. Tudo se fez por sua iniciativa. O seu agir na história da humanidade é inegável. Deus não se omite, ele intervém, participa, oferece possibilidades, convida o homem a fazer parte do seu projeto e o respalda com a sua graça, capacitando todos os dispostos. O capítulo da salvação exemplifica muito bem isso que eu estou afirmando. João diz em 1 João 4,19 que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Veja, a iniciativa foi dele. Foi ele quem deu o primeiro passo na nossa direção. Deus não ficou esperando que o homem se voltasse para ele. Pelo contrário, foi ele quem veio na direção do homem. Isso é tremendo. Sobretudo, se levarmos em consideração o preço que foi pago para que tudo isso fosse viabilizado. O caráter trabalhador do meu Deus me confronta e não permite que eu fique parado, inerte, esperando que as coisas aconteçam. Me sinto incomodado todos os dias por saber que Deus tem planos e projetos e está agindo para realizá-los. Não posso me dar o direito de ficar na janela olhando a vida passar. Tenho que descobrir diariamente qual é a vontade de Deus para a minha vida e partir decididamente na direção apontada e me dispor ao trabalho. Segundo Hebreus 11:1, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esta frase do escritor de Hebreus nos deixa a ideia de que a fé é para os filhos de Deus um instrumento que os leva a ver os seus projetos se realizarem, que os leva a ter esperança de que as coisas podem ser mudadas e, acima de tudo, um antídoto contra a apatia e a desistência da vida. Aquele que crê cultiva planos dentro de si. Ele se permite a sonhar, não se conforma com a realidade imposta, está sempre disposto para o trabalho de Deus e, por isso, não deixa que a apatia venha lhe dominar. A Bíblia nos diz, tanto no Primeiro quanto no Segundo Testamento, que o justo vive pela fé. A vida vem pela fé. Eu só recebo a vida de Jesus pela fé. Eu só posso andar, me mover, ser guiado pelo Espírito de Deus se for pela fé. Sem fé é impossível viver para Deus e agradá-lo. Certamente a fé é apresentada nas Escrituras como um instrumento poderoso que nos leva a agir. Uma ação que corresponde à vontade de Deus, segundo a direção do seu Espírito em nós. Porém, jamais nos levará a uma vida estagnada, sem depósitos no céu, sem empreendimentos no reino. Afirmar que temos fé e não produzirmos nada corresponde a negar o que declaramos por falta de atitude. Após ter curado o paralítico do tanque de Betesda, Jesus passou a ser perseguido pelos judeus por ter ele realizado aquela cura num sábado. A resposta de Jesus aos que o perseguiam foi a seguinte em João 5,17.
Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus declara ser um trabalhador e afirma também ser este o caráter do Pai. Podemos concluir que o Senhor veio a este mundo não para observar, para analisar o homem, ou quem sabe fazer um relatório para Deus. Sabemos que não foi exatamente isso. Ele veio realizar uma obra, veio trabalhar, veio agir, veio se intrometer na ordem vigente, veio estabelecer o reino. A questão das obras na vida de Jesus é bastante clara nos evangelhos. Lá encontramos Jesus curando enfermos, cegos, paralíticos, surdos, mudos, expulsando demônios, pregando, ensinando, alimentando multidões, fazendo discípulos, enfim, trabalhando, realizando a obra do seu Pai. Tudo isso pela fé, na confiança inabalável em Deus, de que aquela obra, na verdade, era a materialização da vontade daquele que o enviara. O ministério de Jesus manifestou Deus aos homens e mostrou quem ele era. Em todo o tempo, ele sempre foi o Filho do Deus vivo. Desde o momento em que foi gerado, em seu nascimento, em sua infância, na adolescência, na juventude, ele nunca deixou de ser o Filho de Deus. Porém, o Senhor se mostrou filho, manifestou-se filho por intermédio de seu ministério. O fazer atestou o ser. Ele fez não para mostrar que era. O fazer em sua vida foi consequência do seu estado de ser. Ele não fez para ser, ele fez porque era. Isto fica evidente na pergunta que Jesus faz a Filipe quando o apóstolo pede que lhes mostre o Pai. Observe o que disse Jesus em João 14:10. Leia comigo. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Que tremenda afirmação! A consciência de que as obras de seu Pai estavam sendo feitas por intermédio dele era total. No versículo seguinte ele diz, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Repare que Jesus relaciona a questão da fé à questão das obras. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Filipe que aquelas obras eram resultado da sua relação com seu Pai. Isso nos leva a entender que o nosso relacionamento com Deus, via fé, terá como resultado as mesmas obras do Pai. Isto é o que diz Jesus no versículo 12, quando afirma que os que creem nele farão as obras que ele fazia. E fariam obras ainda maiores, porque ele voltaria para junto do Pai. Mais uma vez, Jesus liga a questão da fé à questão das obras. Num resultado quase que automático, ele afirma, quem crê em mim fará também as obras que eu faço. O fazer é colocado por Jesus não como opção, quem crê, se quiser, fará, mas como resultado da fé. A afirmação é categórica, quem crê, faz, quem crê, mostra, quem crê, expressa, quem crê, não se acomoda, quem crê, busca, quem crê, não se conforma com esse mundo e se levanta para fazer as obras daquele que o enviou. Quem crê, faz, porque quem crê, é. Aquele que crê em Jesus recebe o poder de ser feito filho de Deus. Sendo assim, se o resultado de crer é ser, por outro lado, o resultado de ser é fazer. Portanto, não é possível dizer que cremos se estamos estagnados, presos a uma postura contemplativa, que analisa, que observa, que emite pareceres, mas que rouba de nós a ação, o fazer, o realizar.